E lá vamos. Hoje é dia da gente falar sobre o que comunicação e vendas têm em comum e como a gente precisa que essas duas coisas caminhem de um jeito muito alinhado para que a gente finalmente receba os resultados que gostaria de ter. Então, já quero dizer que a gente vai bater um papo, não vou só eu ficar falando sozinha. Então, usem o chat sem moderação, façam perguntas, respondam. A comunicação, ela sempre parte do princípio em que a gente precisa de um emissor e de um receptor, né? Então, para que a gente saia de qualquer sensação de que não está sendo ouvido, de que está falando sozinho, a gente vai ativando isso. Se eu me proponho a estar, se eu me proponho a participar, eu faço isso com presença. E talvez essa seja a primeira coisa que eu queira trazer para vocês na noite de hoje. O resultado que você quer ter está ligado à presença que você não sustenta. Ai, já bateu e já doeu? Porque estar presente é um desafio, não é mesmo, senhoras? Principalmente quando a gente faz isso de um jeito digital, como está sendo o caso hoje. Então dá para eu responder o WhatsApp ao mesmo tempo e fazer uma comida e fazer outra coisa, me movimentar. Só que é só no exercício da presença que a gente consegue se conectar. Então, guarda essas duas palavras aí para pensar na sua comunicação e nas vendas. E você que está acompanhando pelo Instagram, não está aqui porque não está participando dos grupos oficiais. Lá a gente manda o link para você estar no Zoom, para você fazer pergunta, interagir, mas fica aí que você também vai aproveitar. E aí, minha gente, guarda essas duas palavras: presença e conexão. Duas coisas que parecem ser muito simples, mas que são envoltas em uma complexidade que tem a ver com a forma que você aprendeu a se comunicar lá atrás, quando você era criança. Lá atrás, quando você aprendeu a vender. Ah, e agora eu quero fazer uma pergunta. Eu quero ver como é que vai ser a resposta de vocês. Conta para mim no chat. Há quantos anos você vende? Se você vende, e há quantos anos você vende? Quero saber se tem vendedoras aqui na noite de hoje. Quanto tempo você vende? E aí, depois eu vou contar a minha resposta sobre isso para vocês. Há quantos anos eu vendo? Eu sou vendedora. Vendo há 2 anos, Dani. Elaine, 2 anos. E essa pergunta, gente, ela é uma pegadinha ótima. Muito, 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 muito boa. Que vai fazer a gente ver o quanto nós precisamos ampliar o nosso olhar e a nossa mentalidade sobre comunicação e vendas. A Elaine falou que faz há 2 anos. Agora a Giovana matou a minha charada, tá? Desde os 8 anos de idade. Ah, muito bom. A Patrícia está dizendo, estou tentando me adaptar a essa nova realidade. Vendas não é o meu forte. E olha que legal. Agora eu quero saber quem é do time da Patrícia aí. Porque eu fui do time da Patrícia não faz muitos anos, tá, Patrícia? Então tá tudo certo. Há uns 4, 5 anos atrás, eu brincava assim, que o meu comercial era Deus, sabe? Aí era o que viesse, quem me indicasse era o que acontecia, porque eu achava que vender era feio, eu achava que vender era agressivo, eu achava que as pessoas iam se sentir desrespeitadas se eu vendesse, se eu oferecesse algo para elas, né? E o quanto a gente encontra esse tipo de crença e esse tipo de bloqueio. E eu quero contar para você hoje que isso está diretamente ligado à sua comunicação. Então, aquela crença de venda, aquela vozinha que está falando lá na cabeça, que eu tenho vergonha de vender, que eu não sei vender, que eu não sou boa, porque às vezes a gente até vende, né? Tá, tem que fazer, a gente faz. Mas eu tô fazendo e a vozinha tá falando aqui na cabeça o tempo todo. Dentro do meu trabalho como mentora de comunicação, a gente estabeleceu 3 pilares de comunicação. O primeiro deles é composto por essa comunicação que a gente conhece mais, não é? Eu falando com o meu cliente, eu abrindo meu Instagram para falar, para dizer o que eu penso.
essa comunicação relacional, que parece, ao nosso ver, que é a única comunicação que existe. E aí a gente, para essa comunicação, a gente diz coisas assim: ah, mas eu estou falando, parece que as pessoas não me entendem. Eu tento explicar o que eu faço, o que eu vendo, o que eu ofereço, parece que as pessoas não entendem. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou falando sozinha, né? Então a gente vai tendo essas percepções da comunicação relacional. Mas existem duas outras esferas. E hoje, me apresentando para quem ainda não me conhece, né? Eu sou mentora de um método chamado comunicação sistêmica. Esse método é autoral, é meu, é único no Brasil e no mundo, e ele une várias camadas do processo de comunicação. Por quê? Essa comunicação que parece aqui relacional, na verdade, ela tem mais duas camadas. Uma delas é a comunicação interna, o diálogo interno, que a gente não quer dar muita importância, mas são as vozinhas que ficam o dia inteiro falando na nossa cabeça e definindo os caminhos da comunicação relacional. E nós temos também uma comunicação muito mais sutil, que nós podemos chamar de comunicação universal, que, para quem, assim como eu, crê, é quando a gente se comunica com o Criador, com Deus, com algo maior. Mas dentro da neurociência, a gente também chama isso de frequência, frequência vibracional, que nada mais é entender que as nossas palavras produzem uma energia. Então, digamos que você chegou num lugar, vai começar a trabalhar, e a pessoa vira para você: e aí, tudo bem? Como é que você tá? Aí você vira e fala: bem para quem? Nossa, tô eu aqui, tem um monte de cliente para ligar, tem um monte de gente para responder. Na sua comunicação interna tá lá: nossa, que horror, que chato ter que vender. Ai, meu Deus, eu não gosto disso. Na sua comunicação universal com algo maior, você tá onde? Você tá na raiva. E eu não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já tiver ouvido falar nisso, me conta aqui só para eu saber. Existe uma escala vibracional de emoções, que é medida em hertz de frequência. É medida de forma científica. Quando a gente está com raiva, a gente vai vibrar em cerca de 40 hertz. E tudo que a gente vibra abaixo de 200 hertz não acontece. Porque em 200 começa a coragem. Então, quando eu tô lá reclamando, aí o que que eu faço, né? Reclamei, pensei que eu não queria estar ali, que eu não queria estar fazendo aquilo. Aí eu vou falar com o meu cliente. Aí eu vou dizer: oi, Regina, tudo bem contigo? Meu Deus, mulher, que bom falar contigo. Vocês estão vendo que tem um ruído aí? Não tô de verdade. Aí o marketing vai lá e faz um script bonito das coisas que precisam ser ditas. Mas você não sustenta aquele script. Não parece que é você que está falando aquilo. Você não consegue se conectar com aquilo. E aí você começa a dizer: eu não quero vender porque eu me sinto mentirosa. Porque parece que eu estou enganando as pessoas, então eu não quero. Fazendo sentido para vocês aqui, esse primeiro suquinho, assim, ó, que faz 10 minutos que a gente começou, tá? Coloca um sim para mim nos comentários, só para saber se está fazendo sentido, se já deu para explodir um pouquinho da cabeça nos primeiros minutos. E aí eu vou dizer para vocês que se eu não conectar essas três comunicações, eu não tenho resultados que se sustentem. Porque eu vou falar, tem gente que consegue resultado de qualquer jeito. Mas a que preço, senhoras? Eu não sei vocês, mas eu já adoeci para ter resultados. Eu já deixei de estar com quem eu amava para ter resultados. E eu entendi que eu não quero mais ter que escolher, que eu quero ter tudo. Porque, não sei vocês, mas eu ouvi da minha mãe assim: querer não é poder, mocinha.
não é? Não pode ter tudo. Só que, na verdade, querer é poder. Porque quando a gente olha para a nossa comunicação, ela é uma oportunidade. Agora eu quero que vocês gravem bem isso que eu vou dizer. A nossa comunicação é uma oportunidade para a gente aceitar a nossa história e tomar novas decisões. Então, uma comunicação de qualidade, assertiva, que vai fazer você parar de se contar historinha todo dia. Lá nas minhas alunas, não sei se tem aluna minha aí que entrou na aula, mas a gente tem um combinado, né? De sempre dizer quando está se contando historinha. Porque quantas das coisas que a gente fala todos os dias são historinhas que nós nos contamos? Porque lá atrás, na nossa história de vida, foram essas historinhas que nos fizeram sobreviver. E aí agora eu vou conectar uma crença que eu tinha sobre vendas a uma historinha que eu aprendi a me contar, para ver se vocês conseguem fazer o mesmo aí do outro lado, tá? E aí, se alguém quiser dividir, pode escrever nos comentários. Como eu disse para vocês, alguns anos atrás, a crença de vendas que eu tinha é que meu comercial era Deus. Que o cliente que quisesse vir, ele que vinha, que me procurasse, que me indicasse. Como Deus é bom o tempo inteiro, aparecia cliente, né? Não era aquilo tudo, mas acontecia. E essa era a historinha que eu contava. Por que que eu tinha essa crença? Porque por trás dela tinha a seguinte historinha. Meu pai é vendedor desde que eu me conheço por gente. Só que o meu pai começou, ele trabalhava em uma empresa, em uma indústria em Santa Catarina, e quando ele assumiu o cargo de vendedor mesmo, de vendedor viajante, primeiro ele ficou quase um ano longe de mim e da minha mãe. E eu sempre fui muito grudada com meu pai. Então ele viajava para vender, para trabalhar, e eu tinha febre. Eu não queria ficar sem o meu pai. E o que que eu entendia com aquela mentalidade de criança de 7 anos, 8 anos na época, que vender era estar longe da família, era gerar dor, era gerar problema. E aí eu vou trazer um dado de neurociência para você agora. Não sei quem é do meu time dos 40, assim, um pouquinho mais. Quem for desse time sabe que na nossa época de jovem, a gente tinha a tal da Enciclopédia Barça, que era o nosso Google de hoje, certo? As enciclopédias Barça eram os livros maravilhosos que tinham todos os assuntos e a gente pesquisava. O que que é o nosso cérebro, senhoras? Uma grande enciclopédia Barça que tem referências de cada um dos assuntos. Por isso, quando eu fiz a pergunta para vocês, que foi: onde é que vocês aprenderam? Quando é que vocês começaram a vender? Né? Porque qual a referência de vendas que você teve na sua vida? Tinha algum vendedor na sua família? O que que você aprendeu sobre vender? Ou o que você ouvia, e agora guarda isso, dentro da sua casa sobre vendedores? Percebe? Não sei se alguém quiser contar um pouquinho o que ouvia dentro de casa, né? Pode escrever aqui no chat, porque às vezes a gente ouve coisas como: ah, esses vendedores é tudo sem vergonha, quer passar a perna nos outros. Nossa, vendedor é muito chato, vendedor só incomoda. Ou às vezes você tem uma história mais profunda com alguém que vendia, como foi o meu caso. E aquilo fica registrado. Você pode fazer o curso de vendas que você quiser, você pode pegar as técnicas. Enquanto você não olhar para aquela informação que está registrada como verdade na sua comunicação interna e entender que existe uma parte ali que aprendeu a se comunicar assim. E aí, dentro da comunicação sistêmica, a gente aprendeu a mapear o que que
essa parte comunica? Como é que essa parte comunica? No meu caso, o fato do meu pai e das ausências sequenciais dele por causa do trabalho foram me causando uma ferida emocional. O que que é uma ferida emocional? É como se a gente fosse tendo machucadinhos emocionais, sabe? Sabe quando a gente está usando um sapato apertado e ele fica apertando, apertando, apertando e vai fazendo aqueles machucados? Pois é. E a ferida do abandono, que foi a ferida que eu senti nessa situação, fez com que a minha comunicação se tornasse uma comunicação que a gente chama dentro do método de afável. E agora eu quero ver se tem mais alguém que tem comunicação afável igual eu tinha. Eu dava desconto antes do cliente pedir. Eu ficava com tanto medo do cliente não fechar que eu oferecia 1,5 milhão de vantagens para esse cliente, inventava uns bônus do nada, entregava muito mais do que ele comprava. Nossa, ficava exausta para entregar. Por quê? Dentro do padrão de comunicação afável, a gente aprende que nós precisamos agradar para o outro não ir embora. E aí, senhoras, na hora que a gente começa a conhecer qual é o padrão de comunicação que nós temos, por que que ele é assim? E de que jeito que aconteceu na nossa história? É como se fosse uma grande faxina. Nós vamos começando a abrir espaço para que esse tipo de historinha não não fique mais ali com a gente, não fique mais grudada na nossa cabeça. Porque sabe, e aí quero até saber, colocam eu nos comentários se mais alguém aí tem essa mania de agradar, de dar desconto sem o cliente pedir. É, Regina, é verdade. Nós conversamos já sobre isso, inclusive, né? Porque o que que acontece? Quando eu estou nesse lugar, eu tenho essa tendência a simplesmente atrair. E aí, vamos lembrar da comunicação universal, da terceira, né? Eu vou atrair pessoas que querem ser agradadas, pessoas que são eternas vítimas, pessoas que nunca estão satisfeitas, que nunca tá bom. E aí eu fico de novo e de novo e de novo, e aí eu fico dizendo assim, meu Deus, mas parece que eu faço, faço, faço e nunca é suficiente. Mas claro, a Dani aqui como vendedora, há 5 anos atrás, era a menina de 7 anos que se sentia abandonada. E aí, senhoras, crianças emocionais, em mentalidade e em posicionamento, não fazem duas coisas que nós buscamos muito: dinheiro e prazer. Não está conseguindo atrair dinheiro, prazer, satisfação, tá na criança. Porque adultas colocam prazo, adultas aprendem o que precisam aprender. E aí, não estou dizendo aqui que você não quer ser adulta. Porque, cara, eu queria muito e eu dava conta e eu sustentava a minha casa. E nessa época aí, meu marido passou por uma depressão terrível. Eu com 2 filhos pequenos. A gente está falando ali do período da pandemia, sabe? Eu precisei me reinventar. Eu tive uma empresa que quebrou. Ou seja, só eu sabia o duro que eu estava dando. Mas tinha uma parte dentro de mim que ainda era infantil. E eu não conseguia fazer mais. Por quê? Porque as vozes da minha cabeça, minha comunicação interna, ficavam repetindo as mesmas historinhas. Meu Deus, o cliente não vai querer pagar. Meu Deus, eu tenho que cobrar mais barato. Esse orçamento está muito caro, ele não vai querer fechar. E aí eu estava sempre olhando para onde? Para o bolso do cliente. E aí, se vocês querem um primeiro direcionamento para vocês alinharem comunicação interna, relacional e universal, para de olhar para o bolso do seu cliente. Ai, mas meu Deus, eu não sei se a Camila vai poder pagar. Eu acho que eu já vou oferecer um desconto aqui, eu já vou oferecer
uma opção facilitada para ela, porque imagina, para! E sabe por que a gente tem que parar de olhar para o bolso do cliente? Porque vamos combinar, na hora que tu quer fazer uma coisa, que tu sabe que aquela coisa vai te trazer resultados, vai te ajudar a aprender uma coisa que tu não sabe, resolver um problema que tu não consegue sozinha. Tu não dá um jeito de pagar, tu não se organiza. E aí começa a deixar o teu cliente pedir. Deixa ele pedir uma condição. E se ele vier para você, né? E aí a gente já pode falar um pouquinho aqui sobre objeções. Nossa, eu queria, mas nesse momento eu tô apertado financeiramente. Qual que é a primeira pergunta de vendas que você faz para o seu cliente nesse momento? Qual seria uma condição possível para você agora? Não é você que vai se virar nos 30 e arrumar uma condição. Você vai perguntar para o cliente. Tá, e se a gente parcelar isso aqui? Qual parcela você consegue assumir nesse momento? Só que você vai fazer isso depois que você já organizou uma margem lá no seu negócio. Então, o que que você tem que saber para você sair desse padrão de comunicação afável? Eu posso ir daqui até aqui. Essa é a minha linha de corte. Isso se chama posicionamento de vendas. Eu tenho que saber qual é a minha linha de corte, porque senão eu vou pagar para trabalhar. E aí, talvez você não esteja vendendo porque você está oferecendo para o cliente errado. Porque se você souber mostrar o valor do seu trabalho, nunca vai ser sobre preço. Vai ser sobre esse cliente entender se aquilo faz sentido para ele ou não naquele momento. Só que aí eu vou falar uma coisa. E aí eu quero que me conte aqui nos comentários quem faz isso. Às vezes você vai explicar o seu produto para o seu cliente e você fala sobre você, sobre o que você entrega. O cliente não quer saber sobre você. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele. Então, eu preciso começar a trocar a minha fala de vendas para uma fala de justificativa. Dependendo do seu padrão de comunicação, porque nós temos vários, talvez você seja campeã em se justificar. E na justificativa não existe conversão. Eu preciso aprender a mostrar para o meu cliente que eu consigo resolver aquele problema para ele. E quanto mais o meu cliente sentir que ele pode confiar em mim, mais ele vai dar o próximo passo. Mas a grande questão é: será que você confia no que você está vendendo? Em você mesma? Porque é com essa confiança que você tem resultado. Confiança não se mente, confiança não se fabrica. Confiança é um processo de construção de dentro para fora. Tanto que o vendedor chato, sabe quem é o vendedor chato? É aquele que tenta forjar confiança. E eu não sei vocês, mas eu já tive em curso de vendas em que as pessoas dizem que a gente tem que mentir, que a gente tem que fazer de conta que está confiante. Não, porque não dá para extrair leite de pedra. Não dá para construir resultados em cima de mentira. Isso não se sustenta. Porque a confiança começa na coragem. E a coragem começa em 200 Hz. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa ótima sobre coragem. Coragem é a nossa capacidade de meter o louco. No bom sentido. De dizer, cara, meu produto é bom. Tá aqui, ó. E quando o outro não quer, eu preciso aprender a dizer: se ele não quer, se ele não pode agora, se eu cheguei na minha linha de corte, é vazio e sem significado. Não sou eu que estou perdendo, é ele que está perdendo, porque o meu produto é bom. Então, existem dois focos. A confiança está em você.
e o olhar está no cliente. Quando a Patrícia fala, existe muito mal entendido, pois o vendedor não se preocupa em entender a dor do cliente. Exatamente. Para quem tem equipe aqui, para quem vai treinar a equipe, o seu vendedor tem que ser especialista no seu cliente. E se você entrega serviço, você precisa entender qual é o perfil do cliente ideal. E você tem que falar todo dia para o cliente ideal. Olha o que a Gabi falou aqui, Gabi, eu fico louca. E eu vou falar que eu vou bater tanto de frente na internet, vocês me aguentem nos próximos tempos, tá? Porque eu vou falar cada vez mais de vendas e eu vou bater muito nessa gente que diz esse tipo de coisa. Não tá? Finge que tá que fica. Não fica. E a próxima vez que falarem isso para vocês, perguntem assim: você vai pagar a minha terapia depois? Porque quanto mais eu vou para esse lugar e eu recebo todos os dias empresárias com burnout, empresárias que não confiam mais em si mesmas, porque tentaram a qualquer custo vender, a qualquer custo ter resultado. E eu não sei vocês, mas a minha vida vale muito. E eu não quero mais fazer as coisas a qualquer custo. Eu quero fazer as coisas com prazer e com talento. Fazer o que eu fiz ano passado, fechar o caixa da minha empresa em R$ 500.000, da minha casa, gostosinho, feliz. Sem para isso ter que vender a minha alma. Sem para isso estar sem comer, sem dormir. Não, gente, não precisa fingir. Mas precisa ter coragem, como a Regina falou aqui agora, de reconstruir a confiança. Porque sempre que a confiança falta, existem partes dentro de nós que ainda não se sentem seguras. E aí, existem dois caminhos. Ou você fica fazendo terapia a sua vida inteira, recomendo, todo mundo precisa. Ou você foca em um processo de desenvolvimento que possa integrar as coisas. E foi assim que a minha empresa nasceu, porque eu entendi que eu não tinha tempo a perder. E todos os dias eu me deparava com pessoas que tinham muito potencial, mas que travavam. Nem sempre é porque elas não sabiam falar, às vezes elas eram ótimas comunicadoras, mas tinham uma síndrome de impostora. E aí sentiam que não eram boas, que não sustentavam os resultados. Quando estavam na frente das pessoas, se achavam ótimas, a hora que ficavam sozinhas, se achavam péssimas. E toda essa inconsistência vai fazendo, às vezes, a gente só querer largar tudo. Só que, na verdade, eu não sei exatamente o que cada uma aqui oferta, mas você tem noção como o mundo fica melhor porque você faz o que você faz? E aí, senhoras, se trabalhar para sustentar uma comunicação que vende, é ter coragem de deixar esse mundo melhor. É entender os resultados que você está gerando no mundo, porque você abre a boca para falar do seu produto, do que você faz todos os dias. E uma pergunta muito boa de você fazer é: se eu não falar, se eu não vender, o que que as pessoas perdem? Porque quando eu vejo resultados que o meu trabalho traz, como essa semana eu vi uma profissional, uma advogada excelente, que estava querendo fechar o escritório, sumir do Instagram, porque estava exausta, não aguentava mais a empresa de marketing querendo que ela fizesse isso, aquilo, aquele outro, e ela sentindo que estava falando sozinha. E ela não estava falando sozinha. Ela só não estava conseguindo enxergar os resultados que ela já tinha, e ela não estava conseguindo entender aonde ela estava bloqueada, que parte da história dela ainda dominava e dirigia tudo. E aí, quero aproveitar o que a Patrícia trouxe aqui, né? Quando um vendedor realmente bom atende a gente nem acredita que existe, né? Porque a gente
tem muitas crenças sobre esse lugar. E os treinamentos de vendas que nós temos por aí ainda são muito ruins, ainda são muito superficiais. Porque o esquema é o seguinte: processo fácil, vida difícil. Processo difícil, vida fácil. E aí, quando eu olho para a Dani de 5 anos atrás e da Dani que está aqui hoje, gente, a Dani de 5 anos atrás, sei lá, vivia com 2, 3 mil reais por mês. Para a Dani que está aqui hoje, que está construindo uma empresa milionária. Porque os números, eles são uma consequência. Mas de verdade, eu que sempre fui de palco, a minha primeira formação é em artes cênicas. Então eu sei entregar todas as técnicas de oratória. Mas não adianta entregar uma técnica de oratória para uma pessoa que está lá congelada em um padrão de comunicação da infância dela, reproduzindo aquilo, vibrando baixo, contando um monte de historinha na própria cabeça, não vai resolver. E foi aí que a gente foi criando o método e foi tornando isso mais simples, mais fácil. Hoje, inclusive, a gente tem um produto na empresa que se chama GPS de comunicação, que ele tem exatamente esse objetivo, de dizer, Elaine, vamos olhar para a tua história. Vamos ver qual foi o padrão que você aprendeu e o que que você está reproduzindo até agora com os teus clientes. Vamos ver o que que a gente pode mudar nisso aqui para você já começar a parar de se contar algumas historinhas e fazer diferente. Ontem eu fiz o GPS para uma nutricionista, né? E hoje ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: Nossa, eu já estou me sentindo bem arrogante que amanhã eu vou fazer networking num evento e eu estou me sentindo outra pessoa. E aí eu quis trazer esse evento para esse exemplo para justamente falar dessa palavra, arrogante. Vamos combinar que a gente tem medo de ser arrogante? De dizer, se eu falar muito bem do meu produto, se eu me colocar, aí eu vou parecer metida, eu vou parecer arrogante. Mas eu queria contar para vocês sobre o sentido da palavra arrogante, arrogar, para vocês nunca mais esquecerem. Nem eu, nem vocês, nem ninguém tem direito de ser arrogante perante outra pessoa. Porém, a gente deve ser arrogante frente à nossa própria vida. Porque arrogar é tomar o que é seu por direito. E aí, há quanto tempo você tem estudado ou mesmo ralado para construir o que você tem para ofertar para as pessoas hoje? Quantos anos de experiência? Quantos anos de estudo para você construir isso que você é? Aí você vai lá e entrega por qualquer valor, vende de qualquer jeito ou não quer vender. Você não está rogando o que é seu por direito e dizendo: caramba, eu sou boa, eu sou capacitada. Contem para mim aqui um pouquinho nos comentários qual que é a área de atuação de vocês. O que que vocês vendem? Se é produto, se é serviço, só para eu ter o contexto, né, da realidade de cada uma, para a gente poder alinhar. Porque tanto serviço quanto produto vende melhor de um lugar. E é desse lugar que eu quero falar agora. Tudo que tem uma história vende mais. E vocês devem perceber isso aí, de todos os lados. Vou trazer um exemplo que aconteceu aqui em casa final de semana. A gente foi no mercado e minha filha estava escolhendo um shampoo. Aí ela falou: Ai, mãe, eu quero esse aqui, porque eu vi na propaganda do Globoplay. Percebe? E aí eu perguntei para ela: Como que você viu? Ah, eu estava assistindo a minha série e tinha o anúncio e mostrou uma menina da minha idade usando esse shampoo aqui. Então, se mostrou lá, junto com a minha série, que é boa,
Então é bom, né, mãe? Vocês percebem? Ou seja, isso é uma narrativa. E é por isso que nós temos uma frente muito forte aqui na DP Comunicação Sistêmica, que são as histórias que convertem. Entender que se eu quero vender mais, se eu quero ter um público mais fiel, eu preciso começar a contar mais uma história, porque não vai ser o meu produto e o meu serviço que fica na cabeça da pessoa, vai ser a história que eu conto. Percebe? Quantas assessorias financeiras tem por aí, Patrícia? Né? Quantas lojas de roupa feminina tem aí? Vocês percebem? Agora, quando eu consigo olhar para a minha comunicação e construir uma narrativa para mostrar que eu não sou mais uma, eu tenho uma história. E essa história constrói o primeiro pilar da minha narrativa, que é a autenticidade. O seu jeito importa, sim. Olha que coisa linda o que a Elaine acabou de colocar aqui no chat para gente, porque é um exemplo disso que eu estou falando. Ela tem a UAU Alimentos Saudáveis, que são produtos sem glúten, sem leite, porque o filho dela, autista, tinha alergias alimentares. Fizeram do limão uma limonada. Que lindo, Elaine. E aí, o quanto isso está sendo falado todos os dias no seu Instagram, na hora que você vai em qualquer ambiente de networking. Porque às vezes a gente desenvolve uma coisa frente à nossa própria história, chamada Síndrome do Mestre, em que a gente acha, eu não vou falar de novo sobre isso. As pessoas não vão querer saber, eu não vou repetir. E aí eu vou contar um segredo para vocês, principalmente sobre o digital. Ninguém tá nem aí para vocês. Cada um tá vivendo a própria vida. E o que vai fazer a sua história ser comprada por alguém é você contar ela de novo, de novo e de novo e de novo e dos maiores jeitos diferentes. Então, essa história, Elaine, que é verdadeira, que é tua, precisa ser contada de todos os jeitos. Ela precisa estar numa narrativa dos stories, ela precisa estar no seu feed, de forma estática, com uma frase, a história escrita, precisa estar num vídeo só de você falando, num vídeo com teu filho junto. Então, ela tem que ser contada de muitos jeitos. Porque quanto mais eu foco nessa história, quantas mães, né? Quantas mães não querem esse tipo de alimentação para os filhos? Nossa, eu já conheço várias que estão buscando esse tipo de coisa. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas quem vai se interessar? E aí, falando sobre Instagram especificamente, que é um dos nossos maiores canais de comunicação hoje, e das redes sociais de modo geral, começa a olhar quem que tá nessa rede social, tá? Porque essa rede social, ela serve como uma vitrine. Não é sobre engajamento, não é sobre quantidade de curtidas, é sobre ser vista todos os dias pelo público certo. Então, você precisa aprender a olhar se as mães de crianças com alergias estão ali, Elaine. Porque quem não for mãe de criança com alergia não é prioridade. Você vai falar com essas pessoas porque elas vão comprar a tua história. Porque aproveitando esse exemplo da Elaine, gente, as pessoas compram aquilo que elas se identificam da história. Vocês percebem que eu me vendi aqui para vocês quando eu trouxe o meu exemplo sobre crença de vendas? Quem tem crença de vendas já falou: Uau, essa mentora aí já passou por isso, ela tem como me ajudar. Do mesmo jeito, quem não suporta treinamento de vendas, acha muito treinamento superficial, já gostou de mim também, porque esse é um inimigo em comum que nós temos, né? Então, tudo isso é venda. Tudo isso é a gente ficar na cabeça da pessoa como uma opção para ela. Só que
eu só consigo me considerar uma opção para outra pessoa se eu olho para mim e digo: uau, que história bonita, que orgulho que eu tenho da pessoa que eu me tornei. Hoje mesmo eu estava falando para uma amiga, eu falei: nossa, às vezes eu olho para mim e parece que eu vivi umas 4, 5 vidas diferentes, das mudanças que eu fiz, do meu crescimento como pessoa, como profissional. E quando a gente aceita essas partes, diz: essa sou eu. Hoje um pouco mais elegante, com unhas mais bonitas, mas sou eu. E olhar para essa história e entender, essa história vale a pena. Vale a pena eu converter essa história em resultados. Porque esse resultado vai ser o quê? Um cliente fiel que me acompanha, vai ser um resultado financeiro que vai fazer eu conseguir dar uma vida melhor para os meus filhos, para minha família. E aí entra um lugar, senhoras, que tem muito a ver com sair dos padrões de comunicação que a gente aprendeu, que é merecimento. Quantas e quantas vezes vocês não acessam os resultados que gostariam porque não se sentem merecedoras desses resultados? E aí a gente tem uma coisa chamada teto financeiro. Eu vou lá e eu bato nesse teto. Não sei se já aconteceu com alguém. Nossa, fiz aquele faturamento. Caramba, nossa, que dinheiro legal. Aí bateu o carro, não sei quem ficou doente, deu problema na casa, do mesmo jeito que o dinheiro chegou, ele sumiu. Por que que isso acontece? Comunicação universal. Lembra da frequência? Eu olho para aquilo e digo, não é para mim. Quem sou eu na fila do pão para ter tudo isso aqui? Já estava bom. E muitas vezes o nosso teto financeiro é equivalente ao que a gente ouviu os nossos pais falarem sobre dinheiro. Mais uma vez a comunicação. Eu lembro a primeira vez que eu fiz 40 mil reais no faturamento mensal. 40 mil reais era um dinheiro que o meu pai não fazia o ano inteiro. E eu lembro que eu fiz aquele dinheiro e eu caí de cama. E eu fiquei muito doente. E boa parte dele foi embora. Porque sim, e aí eu vou dizer para vocês por que que a comunicação é sistêmica. Porque o sistêmico nos lembra que tudo que nós aprendemos veio da raiz do nosso sistema familiar. Então, independente de se você conviveu com seu pai, se você conviveu com a sua mãe, se você tinha uma relação boa ou não, você recebeu deles. E a neurociência nos prova que a gente não recebe só o DNA. A gente recebe uma coisa que é trazida atrás da psicogenética, que é o padrão emocional, os traumas, os medos. Meu avô paterno faliu e quebrou 2 vezes. Ou seja, a gente muitas vezes acessa aquele teto e tem medo de ir além. E aí, o que que a gente precisa? De um ambiente que nos inspire. De olhar para outra pessoa e dizer assim: nossa, a Isamara já fez isso. Se ela fez, é possível fazer também. Então, outra pergunta essencial para a comunicação de vocês é: quem você tem andado? Hum, Você tem andado com pessoas que reclamam que a crise, que já estão falando assim que ano que vem vai ser terrível, porque é ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, ninguém vai vender nada, vai ser um caos, ou pessoas que estão vendo nisso oportunidade? Porque a ambiência é 50% do caminho. Esse ano eu sentei em 2 mesas milionárias no país, 2 masterminds imensos de referência, um na área de saúde mental e o outro na área de marketing digital e vendas. Porque eu acredito que as duas coisas andam juntas, então por isso que eu fui sentar nas 2 mesas. E lá naquelas mesas eu entendi quanto de historinha eu estava me contando.
o quanto eu não estava enxergando o meu tamanho. E nós somos o reflexo das cinco pessoas Tem que um nós. horário com a doutora Vanessa. E aí, o que que acontece? Se eu estou convivendo com pessoas que estão só reclamando, que não querem investir, sabe? Que tudo reclamam, o que que eu estou atraindo? Tá fazendo sentido para vocês até aqui, esse lugar? Tá adorando a aula, Isamara? Bem-vinda, que bom, fico muito feliz. Eu quero mostrar uma imagem para vocês agora, para vocês entenderem aonde que isso acontece. Deixa eu abrir aqui no meu computador. A nossa comunicação, gente, ela começa em um triângulo. E quando a gente entende como esse triângulo é forjado, como ele funciona, nossa, as coisas mudam completamente. Porque esse triângulo, basicamente, ele aparece em toda a história, em todo filme, em toda série, ele está sempre ali. E se a gente aprende a sair desse triângulo para se comunicar, os nossos resultados começam a se tornar outros. E eu quero mostrar isso aqui para vocês agora. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, imaginem esse triângulo invertido aí, certo? Se você está no Instagram, você não está vendo que você não veio para o Zoom, você não comunicou para estar aqui, viu só? Nesse triângulo, a gente vai ter os três padrões de comportamento universais. E quando você for vender, é muito importante você lembrar disso. O teu cliente, de forma inconsciente, normalmente chega para comprar de você em um desses três lugares. Ou ele vai chegar assim: ai, Giovana, vou pegar aqui a Giovana que eu sei que trabalha com consórcios, com investimento, né? De exemplo, que está aqui aparecendo na minha tela. O cliente vai chegar assim: ai, Giovana, não sei mais o que eu faço, meu Deus, eu preciso sair do aluguel, tá tão difícil, a vida tá tão difícil, eu não vejo chance de construir nada. Quando o cliente chega nesse discurso, aonde ele está dentro do triângulo da comunicação? Naquela figurinha ali embaixo, na vítima. Se sentindo pequeno, incapaz, achando tudo ruim, achando tudo difícil. Se eu não tomar cuidado, eu vou ficar no triângulo junto com ele, e aí eu vou ser ou a vendedora agressiva, ali ó, a agressora, que está dizendo, olha, tem que pensar diferente, não pode olhar desse jeito, bora para cima. E se eu for de um tom mais agressivo na minha voz, esse cliente vai se sentir ainda mais ofendido e vai dizer: nossa, eu não vou comprar com a Giovana, porque ela está tentando me forçar a comprar. Ou até essa pessoa vai comprar e ela vai te dar tanto trabalho, porque ela vai achar que ela vai dizer assim: ah, foi a Giovana que me obrigou a comprar. Eu comprei porque a Giovana me obrigou. E aí a gente começa a ter uma relação pesada, difícil. Ou então, se a Giovana não cuidar, ela vai para o outro lado, para Salvadora. E aí, nunca digam essa frase para o seu cliente. Tadinho, coitado. Ninguém é coitado, senhoras. Todo mundo tem pai e mãe, todo mundo está vivo e tem condição de fazer algo bom com isso. Então, quando a gente sai desse lugar de salvadora, ou então de agressora, se o teu cliente está na vítima, você sai do triângulo. E como é que eu saio do triângulo? Quando eu digo, aqui tem algo de valor, que vai te resolver isso, aquilo, aquele outro. Se você tiver isso, vai te proporcionar isso e isso aqui. Você cria o caminho. Então, fora do triângulo, eu ofereço direção para o meu cliente. Eu ofereço solução para o meu cliente. Eu ofereço um processo claro, mas a decisão é dele. E quanto mais eu invisto
em processo claro, direção, um caminho de solução, menos eu tenho que ficar convencendo. Porque muitas vezes quebras de objeção são a gente voltar para dentro desse triângulo. Porque, por exemplo, que a gente tem os outros tipos de cliente aí, né? Quem é que já teve que lidar com um cliente agressivo? Que chega já botando os dois pés na mesa e xingando e brigando, né? Tem que melhorar essa taxa aí, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Se você não cuidar e ficar no trampo, você vai para a vítima. Quantas vezes você já se sentiu pequeno frente a um cliente, por exemplo? E aí, se eu me sinto pequeno e eu me encolho, eu não vou fechar essa venda, porque eu tô ali pequeno. E o que que vai fazer você sair do triângulo? Você entender que não é sobre você. Vazio e sem significado é sobre o que eu entrego. Então, eu preciso focar no meu produto, eu preciso focar no meu serviço e eu preciso focar em entender quais são as feridas que esses lugares me ativam. Porque, digamos, que o teu cliente chega aqui grosseiro, você se sente muito intimidada e pequena frente a esse cliente. Provavelmente você tem na sua história de vida uma ferida de rejeição ou de humilhação. E aí você diz: Nossa, parece que eu só estou atraindo o cliente que me humilha. Existe algo em você que você precisa sair desse padrão. O mesmo com abandono, como eu relatei antes. Quem está sempre brigando com o cliente, né? Se sentindo injustiçada porque deu demais, também está nesse lugar de ferida. E são esses lugares que vão construir os padrões de comunicação que estão aí em amarelo para vocês. E o grande diferencial da vida, imagina só, se você conhece o teu padrão de comunicação e aprende a identificar no teu cliente, no teu colaborador, isso faz você conseguir mudar de estado. Aí não é mentira, é consciência. E é na consciência que o resultado chega. Então, na comunicação sistêmica, a gente fala de 5 Cs da comunicação. O primeiro, clareza. Eu preciso ter clareza da historinha que eu me conto, da crença que eu ainda tenho, porque nada é porque é. Existe um motivo por trás. Segundo, consciência. Ok? Vi de onde veio, vi por que que aconteceu. Acolho isso, porque faz parte da minha história. Aí eu preciso ativar coragem. A coragem vem da vontade de dizer, ok, foi assim, mas agora eu decido fazer diferente. E é a decisão que muda tudo. Porque depois da coragem, quem aí estava procurando confiança? O quarto C, o da confiança. E com essa confiança, eu começo a ser uma coisa que é essencial para as vendas, que é constante. Todo dia, de novo. Para vocês terem uma ideia, criar o hábito de fazer de novo e de novo vai te trazer os melhores resultados. Quando eu faço constância, por exemplo, de lives, um último resultado que a gente já teve por aqui foi em uma live que a gente fez, atrair uma cliente que puxou uma mentoria de 15 mil reais. Percebe? Então, esse é o lugar. Esse é o lugar. Nossa, uma live me rendeu uma mentoria de 15 mil reais. Por quê? Porque eu fui constante, porque eu me mantive ali de novo e de novo. E se alguém não entrou, se alguém não viu, vazio e sem significado. Só que para sustentar o vazio e sem significado, senhoras, a gente precisa se fortalecer na comunicação interna. Acolher essas partes, acolher a parte que acha tudo chato, que acha que não consegue, que não sabe, que não é boa. É só uma parte. Eu queria muito que vocês guardassem isso. Essa parte que diz que não sabe vender, que não pode, que não consegue, ela é só uma parte. E quanto mais tempo eu gasto fazendo as outras partes crescerem, abrindo espaço
E estando com outras pessoas que me mostram que pode ser diferente, mais eu mudo meu padrão. E aí eu começo a solucionar o que eu não sei, a delegar o que eu preciso, para poder ter resultados cada vez melhores. Sim, faz sentido? Camila está passando por isso na empresa. Uhum, exatamente, exatamente. Gente, a comunicação, ela é o coração do negócio de vocês. E não adianta investir em marketing sem investir em comunicação. Não adianta investir em estratégia de negócio sem investir em comunicação. Os ruídos de comunicação fazem vocês ter que recontratar funcionário, fazem vocês não conseguir se posicionar como gostariam. Então, é na comunicação que começa. Porque se eu estou centrada, se eu entendo que eu tenho uma história que converte, se eu estou criando uma narrativa, e aí no formulário que eu mandei, eu vi que alguém perguntou sobre o storytelling. A gente conta a história todos os dias. E tudo pode virar história. Vou fazer isso na prática agora para vocês verem. Esse aqui é um chá gelado que eu conheci depois que eu vim morar no Mato Grosso. E quando eu tomava esse chá gelado hoje à tarde, que eu descobri no mercado que é igual o saquinho do chá quente, só que é preparado para ser feito gelado. Eu entendi que o ambiente onde você está te faz conhecer novas coisas. E foi a partir do entendimento de que o ambiente me faz conhecer coisas novas que eu então comecei a estar em ambientes que podiam me trazer o que me faltava. Começou uma história ou não começou? Eu podia ter batido uma foto desse copo de chá, depois outra foto da caixinha do chá, depois uma foto de eu numa mesa, e aí eu vou para a venda. Percebe? E a venda vai começar quando você conecta a sua história com o desejo do cliente. Você já teve vontade de estar com pessoas que querem crescer e ter mais resultados? Bota uma enquete, bota uma caixinha. Você já quis estar em ambientes onde você podia conhecer coisas novas? Bota a caixinha. E aí, um segredo para a caixinha, um segredo de comunicação, pelo amor de Deus. Nunca bota coisa negativa na tua caixinha, tá? Não bota, não bota não. A gente nunca bota não na nossa caixinha. Vai colocar sim, vai botar com certeza. Ou então vai colocar assim, queria, mas não sei. Ou explica mais, mas sempre coisas positivas que vão gerar essa interação. Aí a gente vai para o pitch de vendas, que é: você sabia que na DP Comunicação Sistêmicas nós temos a mentoria Avança? Uma mentoria voltada para empresários que querem se comunicar melhor. Nós comunicamos e conectamos empresários do Brasil inteiro que desejam vender produtos e serviços e fazer uma história que converte. Aplicações abertas, ainda para 2025. Ou você vai esperar só ano que vem para ter resultado? Ficou bom? Ah, olha só. Começamos num chá gelado, senhora. Precisa de coisa mirabolante para fazer narrativa? Não. Precisa das duas primeiras coisas que eu falei no início dessa aula: presença e conexão. E aí a gente precisa exercitar a nossa criatividade, treinar. A gente faz muito isso dentro da mentoria. A gente vai treinando, treinando as coisas, fazendo exercícios, abrindo espaço. Segunda-feira mesmo a gente teve uma aula incrível sobre desejo. E entender que só se eu estiver desejando eu vou conseguir comunicar. E aí a gente pode fazer narrativa de coisa boa e de coisa ruim. Só que quando você conecta o teu desejo com o desejo do teu cliente, a coisa acontece. Porque também não é só sobre o teu cliente, percebe? Tem que ser uma conexão entre vocês dois. E aí, nessa conexão, você se sente confiante. Porque, cara, é tão gostoso meu chá gelado. E ao mesmo tempo tão incrível que é a minha mentoria. E eu sei que tem gente que quer coisas novas e novos ambientes. E essa é uma certeza que a clareza de comunicação vai te dar.
Tem alguém que quer o que você vende. Tem alguém nesse momento que teria a vida mudada. Vou dar um exemplo aqui. A Elaine, com os produtos dela, se há uns 15 anos atrás, não, 15, 14 anos atrás, ela tivesse já essa empresa, eu seria uma mãe que teria tido momentos muito diferentes por causa do trabalho dela, porque o meu filho, com menos de 1 ano de idade, tinha alergia à proteína do leite. E a gente passou um bocado, porque ele queria, né? A gente ia nos ambientes, nas festinhas, tudo era contaminação cruzada, tudo era difícil. E foi terrível, porque não tinha ninguém que oferecia isso na época. Então, quando ela me conta sobre o produto dela, hoje não é uma realidade que eu vivo, mas eu lembro do que eu vivi, do que eu passei. E eu sei, eu reconheço o valor do trabalho dela. Só que se ela não contasse essa história, eu não teria ativado essa memória. Então, senhora, toda vez que você conta uma história para vender, você ativa uma memória no seu cliente. E essa memória pode não fazer ele comprar na hora, mas quando ele precisar daquilo, ele vai lembrar: opa, é para aquela pessoa que eu vou. Então, construir narrativas todo dia, usar a tua rede social para se posicionar. E aí eu vou falar, tem gente usando a comunicação de um jeito muito ruim. Faz aqueles post prontos, sem graça, fica jogando nos grupos de WhatsApp um negócio que ninguém vai ler, que o povo só abre para abrir notificação. Não faz esse tipo de comunicação. Seja intencional. E esse é o segundo pilar, intencionalidade. Se for para eu mandar algo em um grupo de WhatsApp, por exemplo, que a pessoa tá ali, ela vai ver, aquela notificação vai aparecer para ela, que seja algo que desperte curiosidade, que faça essa pessoa lembrar de mim, não algo padronizado. Quer ter resultado em vendas, em comunicação para vendas, saia do padrão, autêntico e intencional. Esses são os dois pilares. E é isso que a gente trabalha aqui dentro da DP, das mais diferentes formas. Então, hoje a gente tem tanto um caminho individual para a empresária que diz: Dani, eu quero que você pegue na minha mão, faça meu GPS de comunicação, olhe para o meu negócio, ajude a alinhar a comunicação dos meus funcionários, né? A gente faz. Não, Dani, eu quero um ambiente de comunicação. Então, eu quero estar na mentoria para empresárias de forma online, eu quero estar nesse teu grupo de empresárias que desenvolvem palestras, que colocam as coisas no mundo, porque sozinha a gente demora muito mais para chegar nos lugares. E a gente precisa aprender a olhar aonde que está o meu calcanhar. O que está me faltando? E ter coragem de investir nesse lugar. Porque se eu resolvo aquele problema, o resultado chega, né? Então, esse é o ponto. Entender e olhar onde está o ruído da minha comunicação hoje, né? E essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem até agora que está acompanhando essa aula aqui há 1 hora, conseguiu perceber onde que está o meu ruído? Será que eu não estou falando? Será que eu estou falando sem estrutura, sem clareza? É? Será que eu talvez está me faltando ambiência, está me faltando referência de outras pessoas? Porque identificar onde está o nosso gargalo muda tudo. Ó, a Jana é nossa aluna, maravilhosa. Tem um trabalho incrível, trabalha com a parte terapêutica com os cavalos, gente. É um trabalho lindo, lindo, lindo lá em São Paulo. Falta constância, Elaine, olha só, falta constância, falta eu sair da síndrome do mestre e achar que eu não preciso contar de novo a história, porque eu já contei uma vez, né? Então, como é que eu construo constância? E aí, o que que é legal? Quando a gente entende o que está faltando, a gente pega a nossa Barça lá da nossa cabeça e diz assim: o que que foi considerado constância na minha vida? Nossa, constância é algo que desgasta, porque é rotina, porque tem que fazer todo dia. E aí eu não tenho energia, porque eu aprendi que fazer de novo e de novo é chato, é ruim, né? Não estou falando da Elaine, mas estou criando aqui uma situação hipotética, né? Talvez eu via minha mãe fazendo todo dia a mesma coisa e ela reclamava de que ela tinha que fazer aquilo todo dia.
E eu vejo outras pessoas dizendo que é muito difícil postar todo dia, é muito difícil, não tem ideia, não dá. E eu tomo isso como uma verdade absoluta aqui da minha bolsa. E aí, o que poderia ser uma solução, que é a constância, porque todo dia alguém está vendo a minha história, se torna um problema. Só que vocês já pararam para pensar que comunicar todo dia é igual a abrir a porta da loja física? E hoje a gente tem uma coisa que há 15 anos atrás a gente não tinha, gente, que é uma emissora de televisão funcionando para gente. A pessoa vai entrar ali, vai te ouvir, vai se identificar com uma coisa, vai se interessar, mas eu preciso estar com a minha loja aberta. E o posicionamento digital é essa loja aberta à disposição, com uma vitrine boa, intencional, com uma vitrine que diga: eu vou entrar na loja da Ana e não na loja da Isamara. Porque aqui eu vi tinha tal coisa e eu me identifiquei com isso aqui. Então, quanto mais a gente vai decidindo aprender o que não sabe, mais intencional a gente vai conseguindo ser. E essa se torna a grande fórmula. A autenticidade junto com intencionalidade. O resultado chega e, como eu falo para as minhas mentoradas, ele se torna gostosinho, porque eu comemoro. A comemoração, ela é um segredo. Porque quantas e quantas vezes você vende e você nem comemora, sabe? Não deu tempo nem de curtir aquele resultado, você já está olhando para a falta, para o próximo problema, para outra coisa que não deu. Lembra, a comunicação tem três pontos. Eu vendi, comunicação relacional aconteceu. O cliente falou a palavra mágica, passo Pix, não é? Frase mágica, passo Pix. O cliente falou. Só que na minha comunicação interna eu já falei, ai meu Deus do céu, mas eu tenho tal coisa para fazer, porque tem um outro problema, porque tem aquela situação. O que que acontece? O que era para ser passo o Pix, dancinha da vitória, comemoração, fiz certo, deixa eu mapear como eu fiz isso aqui, papapá, faz a tua frequência ir lá pro pé. Você baixa a frequência, você volta para dentro do triângulo. Ai, vendi, mas ainda não é bom. Vendi, mas ainda não é suficiente. E aí, aquilo que era para ser uma alavanca, para dizer fiz uma, vamos aprender a mapear isso aqui para fazer 10, para fazer 100, para fazer 1000. Porque vender é estar a serviço, senhores. Vocês não têm noção da minha alegria todas as vezes que eu vejo uma mulher reconhecer a força da própria história, entender que ela é suficiente, entender que ela está confiante, que ela pode falar do que sabe sem ter que se esconder. Isso faz, na hora que eu vou para o meu ritual de merecimento todas as noites, não importa o quanto eu esteja cansada, tem um banho muito gostoso, tem um skincare, tem um perfume. Eu comprei um perfume só para passar para dormir. E quando eu passo aquele perfume, é a certeza de uau, eu toquei mais uma vida hoje. Eu ajudei mais uma mulher a entender que ela pode, que ela é capaz, que o que ela entrega faz diferença no mundo. Então a gente vai se cercando de rituais de comunicação interna, relacional e universal para mudar o jogo, para entender que o tempo é agora e que a gente já é muito boa e que a gente não tem que ter medo de ser boa e que tem espaço para todo mundo. E é tão gostoso, né? E que a gente consegue se apoiar, a gente consegue entender que não precisa estar mais na rivalidade feminina, que tem espaço para todo mundo vender, porque cada uma é autêntica, então vai ter horas que eu vou querer comprar numa loja e outra hora eu vou comprar na outra, eu vou contratar essa consultora financeira, na outra hora eu vou querer contratar outra. Tem espaço para todo mundo, mas dentro do triângulo, senhora, não tem espaço nem para você. Então, se eu posso deixar algo da noite de hoje, é permita-se compreender quais são os pontos da sua comunicação que estão travando o teu caminho de resultado.
Permita-se investir nesse lugar e fazer algo bom com isso. Eu vou abrir um espaço para vocês que estão aqui no Zoom agora fazerem perguntas, tirarem dúvidas diretas relacionadas à comunicação de vocês, ao negócio de vocês, para que a gente possa aproveitar também esse momento, né, para vocês trazerem aquilo que vocês gostariam. Então, só para a gente se organizar, quem quiser fazer pergunta, vai clicar naquele coraçãozinho que tem embaixo do Zoom chamado React, tá? Para levantar a sua mãozinha. Tem um raise hand lá, ó. Aí você levanta a sua mão assim, só para a gente conseguir organizar uma sequência. Mas essa é a hora em que você se permite ser vista, comunicar e perguntar para aproveitar a mentora que está aqui, né? Que não é todo dia que vocês têm uma aula de mentoria aberta assim, disponível para vocês. Então, fiquem bem à vontade. Quem quiser levantar sua mãozinha, levanta, que eu vou responder as perguntas de vocês. Elaine, venha. Pode abrir seu microfone. Eu acho que até eu coloquei outra reação aí junto aí, mas tudo Não certo. tem problema, deu certo, deu certo. É interessante quando você falou a questão da Barça, a enciclopédia, sou bem dessa época mesmo, dos estudos. E essa questão da constância, quando você falou, me veio na mente que desde criança eu sempre fui, o termo de antigamente usava CDF. Eu sempre estudei para tirar 100, me martirizava quando tirava 99, 98, me cobrava. Eu tinha que sempre estar, né, sempre eu ser a melhor para mim, né? Não era nem para mostrar para os outros, é para eu ser melhor para mim. E para mim, essa questão da constância me remeteu de que quando eu fazia as coisas, eu já queria fazer perfeito para não ter que fazer novamente. Porque eu escutava as professoras na época falando: ah, essa criança é burro, tem que fazer tudo de novo, vai fazer várias vezes de novo isso aqui, vai fazer até aprender, vai não sei o quê. Então, eu cresci que a hora que eu for fazer algo, eu fosse fazer bem, perfeito, para não ter que refazer. Quando você falou a questão da constância, na hora me remeteu essa lembrança lá da infância, da professora criticando, brigando, né, gritando, aquele jeito do professor quando está com aquele aluno com mais dificuldade, né? Ah, olha aí, você vai ter que refazer tudo de novo e vai fazer até aprender. Então, era várias vezes fazendo a mesma coisa. Para mim, era sinônimo de algo ruim, de burrice, como antigamente. E eu aquilo não queria para mim. Então, algo eu buscava primeiro compreender e entender para quando eu fosse fazer, eu fizesse o mais correto possível, o mais perfeito. E isso eu tenho trabalhado muito, assim, já venho trabalhando comigo essa questão do perfeccionismo, tanto é que eu tinha dificuldade de me expor no fazer gravar os stories, fazer porque eu queria perfeito, um monte de coisa. E aí já estou perdendo, já estou trabalhando isso, estou fazendo, já está melhorando muito, né? Mas eu achei interessante como voltou a memória lá dos 8 anos de idade, e eu assistindo, ouvindo a professora na sala de aula, fazendo crítica aos alunos que tinham dificuldade ou que eram mais travesso, né? Então, a minha dificuldade com a constância é de eu ter um bloqueio de achar que a constância é porque estava errado e tinha que fazer várias vezes, né? Arrasou. Olha só que legal isso que a Elaine está trazendo para a gente. Ela conseguiu conectar um trauma comunicativo. A gente chama isso que você acabou de relatar, Elaine, de trauma comunicativo, né? Então, esse trauma ele está diretamente ligado a uma situação que um adulto proporcionou para uma criança, né? E gera um padrão de comunicação porque tem uma ferida emocional aí. Olha só quando ela fala: ah, então a criança era burra, não sabia, estava fazendo errado. Que ferida emocional é gerada? Humilhação. Então, eu me contenho, eu quero saber tudo, entender tudo, para daí falar para não errar. Então, o padrão de comunicação contido é aquela pessoa que sabe pra caramba, que já estudou, mas ela acha que ela ainda não está pronta, que ela tem que fazer mais um curso, ela tem que aprender mais um negócio para daí ela começar a falar. E sim, você rapidamente acessou a raiz. Então, essa menina de 8 anos aí, ela precisa de uma nova referência. Ela precisa olhar para alguém que posta todo dia e que tem resultados, e talvez sentar numa mesa onde a empresária diz, como acontece na nossa mesa lá.
Nossa, uma semana de constância, essa semana fechei 4 vendas, estou fechando a semana com 20 mil de faturamento, né? Porque ela foi constante. Então, o que que você vai falar? Você vai falar para aquela menina de 8 anos, olha só, lá atrás foi assim. A gente aprendeu que era assim, mas agora eu, Elaine, adulta, conheço pessoas que são constantes porque entenderam que o sucesso nos encontra em movimento. Então, elas estão fazendo, mesmo que não seja o melhor post, que não seja perfeito, mas elas estão fazendo porque elas estão sendo vistas. E sendo vistas, elas têm resultado. Aí você muda a referência da Barça sobre constância. Percebe? Que maravilha. Quero ver, hein? Quero ver esses posts saírem agora. Muito bom, parabéns. Oi, Gabi, venha. Enquanto a Gabi está abrindo o microfone dela, só vou falar para você que está no Instagram que a gente está numa aula aberta. Uma vez por semana nós vamos ter uma aula como essa para você conhecer o trabalho da comunicação sistêmica e melhorar seus resultados. Gabi, eu vou mandar uma mensagenzinha que vai aparecer na tua tela para abrir o microfone. Acho que vai ser mais fácil, tá? Peraí, ver se dá certo. Não? Qualquer coisa que você quiser escrever, aí você escreve ali e eu respondo também, tá? Ou então, na hora que você conseguir abrir, a gente faz. Venha, Regina, então, nos fale. Boa noite, meninas. Olha, a minha insegurança, eu até anotei aqui, olha. A insegurança, igual a Elaine falou, a gente remete lá aos traumas lá da infância. E eu sou a mais velha de 5 irmãos. E meu pai me usava muito como referência. Igual a sua irmã, tem que ser igual a sua irmã. Então, eu tinha que ser a perfeita. Isso me bloqueou em termos assim, eu vou usar? Jamais, né? E se eu errar? Então, eu não posso errar. E hoje, na situação que eu estou vivendo, tenho uma empresa de consultoria, tenho um sócio, a gente precisa do comercial, mas eu me arriscar no comercial, a vida inteira foi financeiro, foi isso, sou boa nisso, não vou me arriscar lá, eu tenho medo. Então, assim, isso me bloqueia até hoje, né? Então, assim, estou trabalhando, estou tentando evoluir, mas não é um processo, para mim, não é um processo fácil ainda, né? Só para compartilhar com vocês, não pense que é fácil, para mim, pelo menos, não está sendo fácil. Com certeza, Regina. E sobre isso de ser fácil, tem uma frase que eu sempre uso que é escolha seu difícil, né? É verdade. Porque fechar o mês no vermelho, não conseguir pagar as contas, sentir que o seu trabalho não está crescendo e não está indo para frente também é difícil. Então chega uma hora que a gente precisa escolher esse difícil e dizer, eu quero abrir espaço. E é nessas horas que eu acredito tanto na potência do sistêmico, sabe? Porque quando a gente usa os exercícios sistêmicos, os exercícios somáticos, a gente faz o que a psicologia não dá conta, que é liberar na raiz aquilo que ainda está parecendo difícil, né? E a gente consegue abrir espaço para permissão, porque isso que você traz é um caso de permissão, porque o erro, na verdade, ele não existe, né? Porque ou a gente acerta ou a gente aprende. A grande questão é, muitas vezes, a gente não se permite olhar para o erro, olhar para ele e dizer, tá, eu errei, o que posso fazer com esse erro aqui? Que história ele me trouxe para eu contar? Né? Porque se talvez eu não tivesse dito lá atrás que meu comercial era Deus, eu não teria essa história para contar para vocês hoje, né? Se eu não tivesse errado, se eu não tivesse vendido de forma equivocada várias vezes. Então, é muito sobre a gente ir tomando posse do nosso desejo, daquilo que a gente quer, para em cima desse desejo escolher o nosso difícil, porque na real, difícil tudo é, né? A gente precisa decidir e escolher. E conte com a gente aí para que a gente puder para essa ambiência de destrave acontecer cada vez mais, tá? Obrigada por dividir com a gente. Oi, Gabi, será que deu agora? Agora eu consegui. Eba, agora sim, venha. Teve que ir lá nos ajustes que o Zoom não estava liberado para acessar o microfone. Ah, sim, acontece.
Quando você estava falando sobre vendas lá no início, a história do seu pai, eu lembrei de uma coisa quando eu tinha poucos anos de empresa, agora eu tenho 12 anos, né? Eu estava mais no início ali. A gente, eu ia, crescia, crescia, crescia e chegava num ponto que parava e aí eu não conseguia mais. E aí foi aonde eu conheci a constelação. Na primeira constelação que eu fiz, o que me surgiu foi: o meu pai teve um supermercado junto com meu avô e eles faliram e foi um período muito difícil assim para minha família. A gente teve meu pai vendeu a nossa casa, a gente foi morar de aluguel, depois ele ficou desempregado, teve uma depressão, meu avô faleceu nesse período. Eu tinha em torno de uns 12, 13 anos quando isso aconteceu. E aí eu não conseguia crescer porque eu sentia que eu estava diminuindo o que meu pai fez. Aí, quando eu chegava num ponto em que eu ia ter mais sucesso do que ele, eu mesma me sabotava porque eu não queria que ele se sentisse assim, sabe? E foi muito importante conseguir entender isso para poder distinguir que o problema dele é uma coisa, mas que ele, como meu pai, não quer que eu passe pela mesma situação, que ele quer que eu cresça muito mais do que ele. Hoje, depois de 12 anos, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, assim, empresarial. Hoje é um dia de divisor de águas, assim, amanhã começa um novo ciclo muito diferente na minha vida. E eu tomei a decisão, conversei com meu marido e chamei meu pai para conversar, informei para ele a decisão, pedi a opinião dele, ele me deu a opinião, conversamos a respeito e eu tive uma sensação, assim, uma leveza tão grande de ter escolhido e saber que eu posso continuar esse caminho, que eu tomei uma decisão que me fez bem e que também fez bem para ele, sabe? Então, quando você falou disso, eu lembrei muito da situação que eu passei lá atrás, onde eu consegui visualizar isso e como realmente a história dos nossos pais molda como a gente vai trabalhar, o que a gente vai acreditar que a gente merece e que é difícil às vezes passar por cima disso para conseguir crescer, né? Totalmente. Que importante você trazer essa história, eu te agradeço, porque eu acredito que assim, quando a gente está na fidelidade, né? Então, o que que a nossa história familiar nos traz? Fidelidade. A gente quer reproduzir o que eles fizeram por amor a eles, para ser igual, para pertencer. E aí a gente acaba falando para eles. Então, inconscientemente, a gente acaba tendo clientes, situações que vão reproduzindo aquilo ali, nos mantendo estagnado naquele lugar. Agora, quando eu entendo que já não é mais sobre fidelidade, sim sobre honra, que foi exatamente o passo que você deu, porque honrar é dizer o sacrifício já foi pago. Eu tenho um mentor que fala uma frase que eu amo, que diz assim: meu pai carpinou no sol quente para eu trabalhar no ar-condicionado. Então, no sentido de que os nossos ancestrais, quem veio antes, já se sacrificou muito. E não faz o menor sentido se a gente pensar que a vida é uma escada. Cada geração sobe um degrau a mais. Então, quando eu ativo honra dentro do meu coração, eu paro de falar para eles e falo por eles. Então, pai, esse sucesso, esse teto financeiro que eu vou romper é por você. Né? Foi assim que eu rompi a minha primeira bolha financeira. E levei meu pai para tomar um café num lugar bem gostoso e disse muito obrigada por todos os teus sacrifícios, porque agora eu estou indo além. Né? Então, esse lugar de honra, ele aquece o nosso coração. E parabéns pela tua decisão e que você possa estar cada vez mais em lugares que te ajudem a sustentar ela, porque é isso. A gente se coloca em movimento e entende que a vida é feita de uma escada de valor. Tem sempre alguém aqui precisando do que a gente tem para falar. E tem sempre alguém aqui para nos ensinar que a gente pode mais. E que querer mais não é ser ganancioso, é honrar e digo, ser o sonho dos nossos ancestrais. Dizer, não precisa mais ser um sacrifício. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada. Senhoras, acho que o sonho dos nossos ancestrais é um bom jeito da gente entender que é bom vender, né? Porque a venda nos ajuda, a venda ajuda o outro, e a venda, sobretudo, é a gente poder ser
presença e força de Deus na vida das pessoas. E é por isso que hoje eu me tornei alguém apaixonada por vender, apaixonada por despejar o meu melhor na vida do outro, transbordar, como eu gosto de dizer para as minhas mentoradas. E eu não podia deixar de terminar a noite de hoje sem oferecer uma oportunidade especial também para vocês que estão aqui, que estão essa noite conosco. Como eu falei, a gente tem uma mentoria em grupo, online, dessa forma para empresários, com empresários do Brasil inteiro. Temos empresários de fora do país também nesse grupo. Um espaço de networking em que a gente faz o onboard do seu negócio. O que que é isso? Você me traz a tua realidade, tua necessidade de vendas e a gente dá um direcionamento inicial. E depois no grupo você vai tendo toda semana aulas como essa, você vai tendo oportunidades de trocar, de fazer perguntas. A gente faz hot seats, que são momentos em que você traz um tema e se precisar a gente faz uma constelação, a gente faz um alinhamento de narrativa. A nossa mentoria se chama Avança, porque o objetivo é que você realmente possa avançar através da sua comunicação. Essa mentoria hoje, ela tem uma duração semestral ou anual, e o ticket médio dela é de 4 a 6 mil reais. Porém, a gente decidiu fazer uma oportunidade esse ano para quem ainda quer resultado esse ano, sabe? Então, a gente fez uma oferta bimestral. Então, você vai ter outubro, novembro e dezembro, né? Então, quase 3 meses, até o início de janeiro, para ter acesso à nossa plataforma, ter o onboarding e ter também os encontros semanais às segundas-feiras à noite e também todas as gravações e o nosso material de plataforma. E a oferta hoje que eu vou deixar aqui para vocês é de R$ 997, senhoras, para vocês ficarem conosco lá nesse período. Tem a opção de parcelar no cartão, esse é o valor à vista, tá? Mas tem a opção de parcelar no cartão também, dá para fazer em 10 vezes, acho que dá 10 de cento e pouquinho, tá? Para você dar esse passo, para você dizer, eu quero estar nessa ambiência de empresários e eu quero conectar as minhas histórias que convertem. A gente tem conectado o online e o presencial pelo Brasil inteiro. Quem for da região de Santa Catarina, do sul do Brasil, nós estaremos mês que vem com um evento chamado Histórias que Convertem, um evento presencial de treinamento babado, 2 dias incríveis. E para quem é do Centro-Oeste, que eu sei que hoje tem uma galera do Mato Grosso aqui, guardem o mês de fevereiro, tá? Guardem o primeiro final de semana de fevereiro, já marca lá na sua agenda, porque o Histórias que Convertem vai chegar ao Mato Grosso. 2 dias de plano de comunicação presencial. E é claro, quem tiver na mentoria Avança já vai ganhar o seu ingresso, já vai estar garantida para estar comigo em fevereiro, porque eu sou dessa, estou sempre honrando as minhas mentoradas e levando elas para o meu palco e ajudando elas a crescer. Então fica o convite, se você sentir que quer estar com a gente na Avança, aproveita essa oferta. Se tiver qualquer dúvida, é só nos chamar depois. Mas eu queria, antes de a gente encerrar, perguntar para você, o que você leva dessa aula de hoje? Quanto ela valeu? Ela vai te ajudar a olhar para a venda de um jeito diferente a partir de amanhã? Escreve nos comentários o que essa aula te causou, porque esse é meu pagamento de hoje, ouvir as palavras de vocês, a saber de que forma eu pude impactar na vida de vocês, porque a venda, ela começa na conexão. Então, estabelecer uma relação com vocês é um desejo verdadeiro, porque quanto mais vocês vendem, quanto mais os resultados de vocês acontecem, mais faz sentido para mim o meu trabalho e o meu servir. Então, agradeço a cada uma de vocês que escolheu estar conosco nessa noite, aproveitar essa aula. A gente vai trazer mais momentos como esses, tanto em formato de live, quanto aqui no espaço do Zoom. E fico à disposição para auxiliar vocês a crescerem tanto a confiança para que pessoalmente vocês se sintam mais preparadas para vender, quanto essa intencionalidade para vocês serem mais assertivas e colocarem os resultados de vocês no mundo. Muito obrigada pela troca, ótima noite e que a gente possa se encontrar por aí e de preferência dentro da mentoria Avança, para se você quiser resultados ainda esse ano, eu tenho certeza que lá a gente consegue te entregar.
Obrigada, um beijo no coração de cada uma. Que bom, Patrícia, quebra de paradigmas. É sobre isso, é sobre isso. Ótima noite e nos vemos em breve, então. Beijo no coração de Obrigada, vocês. nós Obrigada que pela troca, agradecemos aí gente. você, viu? Obrigada, Gi. Um prazer. Beijo. Tchau, gente.